Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar do queridinho dos fundos imobiliários, que é o MXRF11. Mas ele está caro neste momento. E neste vídeo eu vou te trazer quais fundos imobiliários eu estou olhando neste momento e deixei encostadinho no banco de reservas ali o MXRF11, tá certo? Não vendi minhas cotas do MXRF11. É muito difícil eu fazer alguma venda de fundos imobiliários, mas eu posso deixar de comprá-lo caso eu avalie que ele está caro. Não quero pagar caro por um fundo imobiliário, sendo que nós temos outros parecidos e muito bons também, sendo negociados mais baratos. Mas o porquê que eu afirmo que o MXRF11 ele é o queridinho aí dos cotistas de fundos imobiliários? Olha esses números. O MXRF11 hoje ele é negociado a R$ 10,67 aproximado. Mas olha o número de cotistas, 908 mil cotistas. É muita gente investindo em MXRF11, o que me leva a crer, claro, que ele é o queridinho aí dos fundos imobiliários. Na segunda posição nós temos o HGLG e vem, olha lá, muito abaixo, 378 mil cotistas. Depois vem o XPML11, fundo de shopping, 336 mil, XPLG, 312 mil e por aí vai aqui o restante da lista, né? E nós vamos falar então o porquê. O porquê que eu não estou comprando mais o MXRF11 e quais fundos imobiliários eu estou olhando, tá certo? Mas se este canal Mestre da Riqueza faz sentido para você, se você gosta de acompanhar o canal, ou até mesmo se você, como eu, quer se aposentar através dos dividendos, da renda passiva e chegar à sua liberdade financeira sem ter que ficar se matando de trabalhar, faz o seguinte, já se inscreve aqui nesse canal, ative todas as notificações no sininho para que você seja informado de todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês. Só para você ter uma ideia, em 2020 o MXRF11 fechou o ano com cerca de 310 mil cotistas e hoje nós estamos falando aí em quase 1 milhão de cotistas, sendo que os fundos imobiliários hoje, claro, também subiram muito, saímos aí de 2018 com 100 mil investidores para 2023 com 2,2 milhões de investidores, mas olha lá, nós temos 2 milhões e 200 mil investidores aí no total de fundos imobiliários, sendo que ao menos 1 milhão quase aí de investidores tem o MXRF11 na carteira. E além disso, o MXRF11, ele também hoje está entre os 10 maiores fundos imobiliários em relação ao valor patrimonial, o tamanho dos seus ativos, o valor dos seus ativos. Olha a tabela que eu trouxe aqui para vocês. Então hoje o maior fundo com patrimônio líquido é o Canip 11, seguido aqui pelo KNCR 11, que também são do grupo Kinea. Na terceira posição, a HGLG 11 vigora aqui com 5,18 bilhões em patrimônio. E o MXRF11 ele vem ali na décima posição, ó, com 2,59 bilhões de reais, coladinho no XPML 11 de shoppings ali com 2,62 bilhões de reais. Agora, percebam que a liquidez diária, ó, o Canip 11 tem uma liquidez muito forte. O que é a liquidez? É quanto mais negociações nós temos na Bolsa de Valores, significa que esse ativo ele é mais líquido, ele é mais fácil de ser comprado ou até mesmo ser vendido. Mas aqui a gente está falando de 13 milhões, por exemplo, por dia, né? Você que está negociando aí R$ 1.000, R$ 2.000, pode ter certeza que você vai vender em 1 segundo as tuas cotas. Se precisar comprar, também vai comprar em 1 segundo. Então ele é muito líquido, tá? Todos aqui na tela são muito líquidos. Mas percebam que o MXRF11, ó, 10,3 milhões de reais são negociados todos os dias. Ele é super líquido e está entre os maiores aqui em relação à liquidez diária também. Então percebam, ele é um dos maiores em relação ao valor patrimonial, um dos maiores em relação à liquidez e é o maior em relação ao número de cotistas. Então isso tudo me leva a crer que realmente o MXRF11 ele é o queridinho aí da Bolsa de Valores frente aos fundos imobiliários. E um fato importante para ele ser aí o fundo queridinho da Bolsa de Valores é porque hoje sua cota negocia muito próximo a R$10. Então, eu mesmo já ouvi alguns investidores, até mesmo experientes, falando o seguinte: poxa André, eu tinha lá R$1.000, R$5.000 para investir. No final eu gastei quase todo o dinheiro, sobrou 10, 20, 30 reais, acabei comprando algumas cotinhas do MXRF11. E isso faz aumentar o número de cotistas, aumentar a sua liquidez, porque ele é um bom fundo imobiliário de papel, tá certo? Mas fato é que os jovens iniciantes também que estão começando com 10, 20, 30 reais, também acabam sendo atraídos aí pelo MXRF11 como a porta de entrada dos seus investimentos. Na Ambima, o fundo imobiliário MXRF11 ele está registrado como um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele pode investir em papéis, ele pode investir até mesmo em imóveis, e realmente ele faz isso. Mas eu considero o MXRF11 um fundo imobiliário de papel, pois a maior parte aí dos seus ativos está atrelado aos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que estão atrelados a fundos imobiliários de papel.
E como estão divididos hoje os ativos, os investimentos do MXRF11? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, olha lá. 75% do fundo investe em CRIs, 5% está em permutas financeiras, 16% em outros fundos imobiliários e ele ainda guarda uma grana no caixa de 4%. E os CRIs do MXRF11 estão divididos da seguinte forma: cerca de 54% estão atrelados ao IPCA, protegendo o investidor contra a inflação. Cerca de 45% dos CRIs estão atrelados ao CDI, vai acompanhar bastante aí a volatilidade da Selic, e cerca de 2% estão atrelados ao IGPM. Então, o MXRF11 ele tem uma estratégia, né, de atacar quando a Selic está em alta através do CDI, ou seja, pós-fixado, e nós temos também uma proteção de IPCA caso a inflação suba bastante. Então ele está bem diversificado, protegendo o investidor em ambos os cenários. Mas como eu falei, o MXRF11 ele também investe em imóveis. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje são 3 lajes corporativas em São Paulo. O Absoluta Maria Monteiro, no estado de São Paulo, o edifício San Luís e o edifício Centro Executivo do Paço. Agora, se você me perguntar, o MXRF11 está barato ou está caro? Aí eu vou ter que falar com você sobre a questão da relação preço sobre valor patrimonial, que é o famoso P sobre VP, muito utilizado aí para ver o valuation de um fundo imobiliário. Ou seja, nós vamos pegar o P de preço, que é toda a quantidade de cotas negociadas na bolsa, multiplicado pelo valor da cota. Nós chegaremos no preço, quanto que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, dividido pelo valor patrimonial, que nós falamos lá, inclusive, que o MXRF11 hoje ele é um dos fundos imobiliários com maior número em relação à valorização dos seus ativos patrimoniais. Tá legal? Só que se nós dividirmos um pelo outro, o que nós vamos chegar? Nós vamos entender se ele está caro ou não. Caso o preço esteja maior do que o valor patrimonial, acima de 1, ele está caro. Caso esteja abaixo, significa que ele está negociando a um valor abaixo do que o seu patrimônio vale, tá certo? Então é a mesma coisa que você pensar, poxa, eu vou vender este apartamento aqui para você, ele vale 100, mas eu vou colocar ele à venda por 120, você vai comprar? Pô, André, ele vale 100, você quer me vender a 120? Não vale a pena comprar. Agora, se eu coloco ele a 90 e ele vale 100, você vai falar, opa, já estou comprando em promoção. É mais ou menos essa ideia do PVP, tá certo? E para fundos imobiliários de papel, o preço sobre valor patrimonial, ele é muito assertivo. Por quê? A carteira de CRIs, no caso, que significa que a grande maioria do patrimônio do MXRF11, ele tem uma carteira fechada, a gente já sabe. O CRI nada mais é do que empréstimos que a gente fez ao mercado imobiliário. Então já se sabe o quanto eu tenho a receber. Esse patrimônio já está fechado, não vai mudar muito, tá certo? Claro, o MXRF11 também investe em imóveis, que pode variar um pouco o seu P sobre VP, o seu valor patrimonial. Mas como a maioria do fundo MXRF11 investe em CRIs, quase 80% aí em ativos de papel, a gente fala que o PVP também está bem assertivo, tá legal? Agora, fundos imobiliários de tijolo, o PVP já não é tão assertivo assim. Por quê? Os fundos imobiliários eles são obrigados a registrar a valorização dos imóveis, quanto vale aqueles imóveis. Por exemplo, os galpões logísticos do HGLG11, né? O fundo imobiliário ele é obrigado a contratar uma instituição independente, tá certo? Não é o próprio gestor que vai falar, ah, meus imóveis valem isso, eu acredito que valem isso. Não. Tem que contratar uma gestão independente, autorizada, tá certo? Que vai fazer uma precificação dos ativos uma vez por ano. Então imagine que a gente está olhando aqui o HGLG11, tá certo? Só que esses ativos, o analista foi lá um ano atrás. Esses imóveis, esses galpões, eles já sofreram ou valorização ou desvalorização. Então esse preço sobre valor patrimonial, os ativos são negociados todos os dias, o P de preço vai mudar todo dia. Agora, o valor patrimonial pode ter sido, né, avaliado há um ano atrás e já mudou. Então, para fundos de tijolo, a gente tem que ser um pouco mais criterioso em relação ao PVP, diferente do fundo imobiliário de papel. Então, aqui no caso, hoje, vamos dar uma olhada. O MXRF11, ele negocia R$ 10,72 no dia que eu estou olhando aqui. Os últimos 12 meses ele pagou 12,34% em dividendos, isento de imposto de renda. Claro, porque a Selic está em alta. Lembrando que parte do MXRF11, a sua carteira de CRIs, vai estar pagando em cima do IPCA e parte vai estar pagando em cima do DI, tá certo? Quando a Selic baixar, a inflação baixar também, a gente vai claramente ter aqui o seu dividendo caindo. Mas, mesmo assim, é o que eu falo, os produtos de renda fixa também vão pagar menos. E os fundos imobiliários de papel ainda vão pagar acima dos produtos de renda fixa e vão continuar sendo muito procurados. Mas cuidado, né? Poxa, vai ficar triste aí porque os dividendos caíram de fundos imobiliários de papel? Não.
Futuramente o Brasil é cíclico, a gente não sabe se a renda fixa volta a pagar muito ou não. A gente tem que estar bem diversificado, é o que eu sempre falo para vocês. Não coloquem todos os ovos em uma cesta só. Vamos diversificar em vários produtos, várias estratégias, tá certo? Mas olha lá, o PVP hoje do MXRF11 está em 1,07, o que me mostra que este fundo imobiliário hoje está caro, tá certo? Já falamos de liquidez diária do MXRF11, 10,3 milhões de reais todos os dias, e ele se valorizou 20,50% nos últimos 12 meses. E até por isso, hoje, o MXRF11 negocia suas cotas frente ao valor patrimonial de forma mais cara do que realmente vale. É importante também nós darmos uma olhada nos dividendos passados. Quanto que o MXRF11 pagou nos últimos anos? Olha aqui, atualmente ele pagou 12,34%, mas nos últimos 5 anos ele pagou 9,9%. Então percebam que os fundos imobiliários de papel eles vão pagar muito bem quando a taxa Selic estiver em alto, os juros do Brasil estiver alto, e quando a taxa Selic ou a renda fixa começar a pagar menos, eles vão acompanhar esse movimento. Porém, o MXRF11 geralmente vai continuar pagando acima dos produtos de renda fixa. Lembrando que os dividendos pagos pelo MXRF11 são isentos da cobrança de imposto de renda, e isso também é uma grande vantagem aí dos fundos imobiliários. Mas André, o MXRF11 está caro, beleza. Então o que eu faço nesse momento? Quais outros fundos imobiliários que eu posso investir em substituição ao MXRF11? E aí eu trago aqui para você o CPTS11, que tem uma estratégia parecida com o MXRF11. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele. Olha lá, ele é um fundo imobiliário de papel. Hoje tem uma taxa de administração de 1,05%, são 228 mil cotistas, também tem muito cotista aí no CPTS, e o valor patrimonial também bem interessante, 2,89 bilhões de reais. O seu valor patrimonial por cota hoje está em 90,97, tá certo? Só que se nós olharmos a cotação do CPTS 11, está sendo negociado a R$ 86,38. Ou seja, o valor patrimonial por cota, tá certo? Se nós pegarmos, todos os ativos e dividirmos pelo número de cotas, chegamos aqui a um valor que vale 90,97 cada cota, mas ele negocia hoje a R$ 86,38. Então ele está mais barato do que ele vale, tá certo? O que me faz gostar do CPTS frente ao MXRF11 hoje, o seu valuation. Nos últimos 12 meses ele pagou 11,13% em dividendos e o seu PVP está em 0,95, expliquei para vocês o porquê dele estar abaixo de 1. Liquidez diária de 6 milhões de reais todos os dias, muito bem negociado, e ele ainda valorizou nos últimos 12 meses 7,54%. Agora vamos dar uma olhada no histórico de dividendos pagos pelo CPTS 11. Olha aqui, ó, nos últimos 5 anos ele pagou 10,52% e atualmente 11,13%, tá certo? E lá no final do vídeo, fica até o final, que nós vamos fazer um comparativo entre os 3 fundos imobiliários que eu trago aqui para você, tá certo? O MXRF11, o CPTS11 e agora que eu vou entrar com você no VRTA11. Então fica até o final que eu vou te explicar aqui o comparativo deles também, tá certo? Vamos ver aqui o VRTA11, ele é um fundo do tipo papel, 1% é sua taxa de administração, ele também tem 122 mil cotistas e hoje o valor patrimonial do fundo está em 1,47 bilhão de reais. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 94,33, mas ele negocia hoje a R$ 90,52, estando mais barato do que realmente ele vale, tá certo? Nos últimos 12 meses ainda pagou 12,55% de dividendos, isento da cobrança de imposto de renda, seu PVP está em 0,96, mostrando que ele está barato, e a sua liquidez diária em 1,8 milhões de reais também é muito bem negociado. Nos últimos 12 meses ele se valorizou 8,86%. E se nós pegarmos aqui o histórico de dividendos pagos pelo VRTA11, olha o que a gente vai chegar aqui à conclusão. Atualmente ele pagou 12,55% e a sua mediana nos últimos 5 anos está em 10,76%. E como prometido, eu vou trazer agora um comparativo, um quadro aqui nós vamos fazer a comparação de alguns indicadores. Mas antes de mais nada, quero te pedir uma gentileza. Por favor, aperte o botãozinho que está aqui embaixo de curtir. Se de alguma forma eu já agreguei a você, já te levei algum conteúdo que te ajudou na sua vida, ou se você chegou agora e está gostando do conteúdo do canal, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, porque me ajuda demais a manter esse canal gratuito para vocês. Mas vamos lá, tabela comparativa dos fundos imobiliários. Vamos trabalhar aqui com P sobre VP, já expliquei a vocês o que é, e os dividendos pagos nos últimos 5 anos, tá certo? O MXRF11, hoje o PVP dele está em 1,07, o CPTS11 está em 0,95 e o VRTA11 está em 0,96, provando que estes outros 2 fundos imobiliários estão mais baratos do que o MXRF11. Nos últimos 5 anos, o MXRF11 pagou 9,90%, o CPTS11 pagou 10,52% e o VRTA11 pagou 10,76%. Então, se a gente pegar o acumulado dos últimos 5 anos, esses 2 outros fundos imobiliários também chegaram a pagar mais dividendos do que o próprio MXRF11, tá certo? Agora,
Se você tem o MXRF11, vale a pena vender para comprar estes outros fundos? Eu acredito que não, até porque o MXRF11 ele é um ótimo fundo imobiliário, só que neste momento, por estar caro, ele vai para o meu banco de reservas e vai aguardar um valuation melhor para que eu possa voltar a aportar neste belíssimo fundo que é o MXRF11, tá certo? E antes de terminar o vídeo, eu quero te falar da minha comunidade Eu Vivo de Dividendos, onde milhares de alunos estão aprendendo a investir em fundos imobiliários, em ações, ativos no exterior e até mesmo moedas digitais. Fora que a gente fala muito de renda fixa, oportunidades para investir, são mais de 150 aulas no portal do aluno, onde você vai aprender a investir comigo e com a Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui. Então nós dois atuamos como seus mentores neste projeto. Além do que, temos mentoria ao vivo com a galera aí da comunidade. Todo mês eu venho em vídeo, todo mês a Carol vem em vídeo aí dando uma aula, explicando o que está acontecendo, quais são as oportunidades e o pessoal pode interagir comigo e com a Carol também. Além disso, temos uma rede social exclusiva, onde você pode tirar suas dúvidas diariamente com a minha equipe e eu mesmo estou dentro desta comunidade ali trazendo dicas. Quando eu faço compras na Bolsa de Valores, eu vou lá e posto, né? Os membros da comunidade são os primeiros a ficar sabendo as minhas compras. Eu compro e já posto lá na mesma hora, tá certo? Então a gente pega pela mãozinha mesmo as pessoas que estão iniciando ou que já investem e vamos ajudar você a chegar na sua liberdade financeira, tá certo? Bom, além disso tem bônus. Você assinando hoje a comunidade, você ainda vai ganhar carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, preparada pelos melhores especialistas do Brasil, onde vão te colocar uma carteira prontinha, com preço teto, o que comprar, o que vender, tudo certinho. E também tem o Aquelu, que é o aplicativo de imposto de renda, o melhor aplicativo do Brasil para declaração de imposto de renda na faixa para os membros da comunidade assinando hoje, tá certo? Bom, não tem mais desculpa, vem aqui embaixo, são 7 dias para você conhecer a comunidade. Se você se inscrever e não gostar, tem 7 dias aí para desistir, eu devolvo o seu dinheiro, tá legal? Vem aqui embaixo, ó, o site tá aqui embaixo, Eu Vivo de Dividendos. Venha fazer parte da nossa comunidade. Um grande abraço para você e até a próxima.